Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Jr. e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos fazendo uma série e esse é o quarto vídeo que fala sobre anjos, ou a doutrina dos anjos, conhecida como angelologia. Anjos significam mensageiros de Deus, ministros a favor daqueles que vão herdar a salvação. Nós estamos baseados, o nosso texto-chave é Hebreus capítulo 1, versículos 7 e versículo 14. Hebreus 1,7 diz o seguinte: ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. E no 14, não são todos eles, ou seja, os anjos, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão herdar a salvação? E é claro que a resposta é sim. Ou seja, os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a serviço daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, a serviço dos crentes, dos cristãos, daqueles que são filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. E eles também são ministros e labaredas de fogo. Aqui fala quanto à santidade, à pureza desses anjos de Deus, ok? Então nós temos vídeos anteriores que nós falamos sobre a existência dos anjos, falamos sobre a criação dos anjos e falamos sobre a natureza dos anjos. E agora nós vamos adentrar numa outra temática que é a organização dos anjos. A organização dos anjos, esse é o tema que nós vamos abordar agora. Então, em primeiro lugar, nós precisamos destacar qual é o número de anjos que existem, tá? Então existe um número tão grande de anjos que eles não podem ser contados, né, com a matemática humana. Esse é o sentido da palavra hostes, é uma expressão usada para descrever o número de anjos em Hebreus 12, 22, por exemplo. A passagem de Apocalipse 5:11 mostra que seu número é de milhões e milhares de milhares. Então não sabemos qual é o total, o número exato, preciso, mas muitos sugerem que existem tantos anjos no universo quanto já existiram seres humanos durante toda a história. Muitos pensam assim, e essa ideia é uma ideia possivelmente indicada lá no trecho de Mateus 18, versículo 10. Não há, é claro, aumento ou diminuição desse número, não importa qual seja, até porque o número de anjos é um número exato, fixo, e eles não geram outros anjos, nem se multiplicam conforme nós aprendemos na palavra de Deus e já falamos em outros vídeos, tá bom? Segundo lugar, além do número de anjos, em segundo lugar, nós queremos destacar a realidade da sua organização. Como tudo no reino de Deus tem uma ordem, os anjos também possuem uma organização. As escrituras mencionam uma assembleia de anjos, lá no Salmo 89, de 5, versículo 5, versículo 7, ou seja, tem uma organização, uma assembleia de anjos. Também é mencionado em Apocalipse 12, versículo 7, a sua organização para a batalha. Ou seja, os anjos se ordenando, se organizando para a batalha, em Apocalipse 12, versículo 7. Também é mencionado na Bíblia a existência de um rei que comanda os gafanhotos demoníacos, de Apocalipse 9, 7 a 11. Provavelmente aqui uma menção acerca de anjos caídos, que são os demônios, ok? Eles também receberam classificações segundo o poder, o que indica uma organização e uma hierarquia, que nós vamos falar brevemente sobre isso. Tem lá em Efésios 3:10, fala de anjos bons, e no 6:12 fala dos anjos maus, ou seja, a organização dos anjos bons, em Efésios 3:10, e a organização dos anjos maus, em Efésios 6, versículo 12. Então é inquestionável que Deus organizou os anjos eleitos e que Satanás também organizou os anjos caídos, os anjos maus. Então um conceito importante surge dessa realidade. Os anjos e os demônios são organizados, mas os cristãos, individualmente e em grupos, muitas vezes acreditam que não precisam se organizar, o que é uma contradição dentro de todo esse princípio que nós vemos claramente na palavra de Deus. A palavra ordem na Bíblia, só para vocês terem uma ideia, aparece 187 vezes. Então nós vemos claramente, até pelo número de menções bíblicas, que Deus é um Deus de ordem e de organização. E até o diabo copia Deus nisso. Então isso é especialmente verdadeiro. Quando se trata da luta contra o mal, nós precisamos nos organizar como igreja, como povo de Deus. Os cristãos às vezes sentem que devem andar sozinhos
né? Muitos cristãos pensam assim, ou esperar vitória sem qualquer organização, preparação ou disciplina, o que é um erro grotesco do ponto de vista da Bíblia. Há ocasiões em que os cristãos perdem o melhor que poderiam ter por não planejar nem organizar as suas boas obras, aquilo que fazem, aquilo que planejam, aquilo que sonham, tá bom? Então, é uma realidade a organização angelical, tanto dos anjos caídos quanto dos anjos eleitos, ou os anjos bons, os anjos de Deus. Qual é a hierarquia dos anjos? Então, em terceiro momento, nós queremos destacar a hierarquia dos anjos. Como é que eles funcionam? Como é que eles se organizam? Em primeiro lugar, a primeira menção, a primeira organização é o arcanjo. Que são os arcanjos? Nós vemos na Bíblia que somente Miguel é chamado de arcanjo, ou anjo de hierarquia superior. Nós vemos essa menção em Judas, versículo 9, né? Não tem capítulo Judas, é só versículos, é um capítulo só, único. Então Judas 9 faz essa menção, e 1 Tessalonicenses 4,16 fala de Miguel como esse arcanjo, esse anjo de hierarquia superior. Mesmo que a Bíblia não fale em parte alguma sobre outros arcanjos, evidentemente existem provavelmente outros anjos de hierarquia superior. Nós vemos essa suposição, né, essa menção em Daniel 10, versículo 13. Então, quando Paulo diz que a voz do arcanjo será ouvida no arrebatamento da igreja, não parece sentir necessidade de mencionar, por exemplo, o nome desse anjo. E isso apoia a conclusão de que existe apenas um anjo com esse título, né? Para aqueles que pensam dessa maneira. Então, no Antigo Testamento, Miguel também aparece como o anjo guardião de Israel. Ou seja, se tem um anjo que guarda e protege Israel, lembrando que anjos não morrem, anjos são eternos. Então, eternamente, Miguel está como o anjo guardião de Israel. Nós vemos essa menção em Daniel capítulo 10, versículo 21, e Daniel 12, versículo 1 também, que ajudará, ou seja, Miguel ajudará aquela nação de maneira especial durante um tempo que é chamado de grande tribulação, que ainda há de vir, e ele lidera os exércitos celestiais contra Satanás e suas hostes de anjos maus, lá no trecho de Apocalipse 12, versículo 7. Então a referência feita em Judas 9, dizendo que Miguel disputou o corpo de Moisés, indica que ele teve algo a ver com seu sepultamento, ou seu recolhimento aos céus, mas também ensina que ele não possuía poder suficiente para anunciar juízo sobre Satanás, e por ser uma criatura, ainda que poderosa, necessita do poder maior que provém de Deus, ok? Segunda menção, segunda hierarquia de anjos, são os primeiros príncipes. Primeiros príncipes, essa expressão foi vista lá em Daniel 10, 13, refere-se a um grupo de anjos superiores e colabora para o argumento da existência de uma hierarquia dentre os anjos, aqui dentre os anjos, tá? Como nós já mencionamos. Então, em meio a esse grupo de chamado primeiros príncipes, nós temos Miguel, né? Também aparentemente é o mais importante desses primeiros príncipes, porque ele é um arcanjo. O livro apócrifo, por exemplo, de Enoque, menciona Miguel, Gabriel, Rafael, Jeremiel e Uriel como os 5 anjos principais que possuem o privilégio de ficar em volta do trono de Deus. Essa menção está no livro de Enoque, capítulo 9, versículo 1 e capítulo 40, versículo 9. Também chama 7 anjos de arcanjos, lá no livro de Enoque, no capítulo 20, de 1 a 7. E também Tobias faz uma referência disso que nós estamos falando, tá bom? Lembrando que livros apócrifos não têm a canonicidade, ou seja, legitimidade e autoridade tal qual a Bíblia, porque a Bíblia é superior, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus, e os sábios, né, os patriarcas, as pessoas responsáveis de fazer a seleção de quais eram os livros inspirados por Deus, já definiram quais são esses livros. Os demais livros têm uma conotação histórica. Por exemplo, os apócrifos, a gente sabe de várias coisas que aconteceram no período interbíblico. Então tem um valor histórico esses livros, mas não tem o mesmo valor e a mesma autoridade ou legitimidade e autenticidade como a palavra de Deus menciona. Então são apenas suposições, referências históricas,
de livros apócrifos que nós estamos deixando aqui para vocês, tá bom? Quais são o terceiro grupo mencionado na Bíblia é chamado de autoridades espirituais. E a Bíblia menciona em primeiro lugar os principados. Dentro dessas autoridades espirituais, os principados. Essa palavra é usada 7 vezes pelo apóstolo Paulo para indicar uma ordem dos anjos, tanto os bons quanto os maus, envolvidos no governo do universo. Está lá em Romanos 8:38, Efésios 1:21, Efésios 3:10, Efésios 6:12, Colossenses 1:16 e Colossenses 2, de 10 a 15, fala desses principados. Também existe um segundo grupo de autoridades espirituais, chamado de autoridades ou potestades. Essas expressões provavelmente servem para enfatizar a autoridade sobrenatural que anjos e demônios exercem em relação ao que ocorre nesse mundo. Está lá em Efésios 1:21, Efésios 2:2, Efésios 3:10, Efésios 6:12, Colossenses 1:16 e em várias passagens da palavra de Deus, tá bom? Autoridades ou potestades é o segundo grupo de autoridades que está nesse grupo maior chamado de autoridades espirituais. Em terceiro lugar, poderes ou soberanias. Poderes ou soberanias. Essas expressões confirmam que anjos e demônios possuem mais força do que os seres humanos. Nós vemos claramente isso em 2 Pedro 2:11. Você pode ver isso também em Efésios 1:21 e em 1 Pedro 3:22. Quarto lugar, lugares de domínios. Tá? Existem demônios colocados para dominar as regiões celestes desse mundo tenebroso, conforme Paulo descreve em Efésios 6:12. Então tem lugares de domínios ou dominadores, né, chamado das regiões celestiais de determinada área geográfica, tá? Lugares de domínio. E em quinto lugar existem tronos ou domínios. Essa designação, né, que está dentro das autoridades espirituais, enfatiza a dignidade e autoridade dos dominadores angelicais no uso que Deus faz deles em seu governo. Essas menções estão em Efésios 1:21, Colossenses 1:16, 2 Pedro 2:10 e Judas 8 fala de tronos ou domínios, ok? Um quarto grupo de anjos, além de arcanjos, além, né, dos primeiros príncipes, além das autoridades espirituais, existe um quarto grande grupo de anjos que são os querubins. Querubins são uma ordem distinta de anjos que evidentemente ocupam posições superiores, pois Satanás era um deles, era um querubim da guarda da santidade ali do Senhor. Essa menção está em Ezequiel 28, versículos 14 e versículo 16. E parecem atuar, né, os querubins parecem atuar como guardiões da santidade de Deus, servindo também para proteger o caminho que levava à árvore da vida no jardim do Éden. Está lá essa menção em Gênesis 3:24. O uso de querubins na decoração do tabernáculo e do templo também pode indicar que eles possuem essa função de guardiões da santidade, guardiões da glória de Deus. Nós vemos essas menções em Êxodo 26, versículo 1, e Êxodo 36, versículo 8, e 1 Reis 6, de 23 a 29. Eles são mencionados conduzindo também o trono e a carruagem que foi vista pelo profeta Ezequiel, em Ezequiel 1, de 4 a 5, e Ezequiel 10, de 15 a 20. Alguns também identificam os 4 seres viventes de Apocalipse 4, 6 com os querubins, embora outros pensem que essas figuras representem os atributos de Deus. São elementos simbólicos que representam o caráter e os atributos de Deus. Representações de querubins serão também uma parte do templo no milênio, conforme descrito em Ezequiel 41, de 18 a 20. Então essas são as menções ou as referências com relação a esse quarto grupo dentro da hierarquia dos anjos, chamado de querubins. Aqui, claro, anjos bons, anjos eleitos de Deus, anjos que não caíram, tá bom? O quinto grupo são os serafins, que também são muito mencionados, né, muitos conhecidos na Bíblia Sagrada. Todos nós sabemos que esse tipo de anjo é mencionado em Isaías, por exemplo, 6, de 2 a 7. Ali é a grande referência e até a tipificação de quem são os serafins, tá? Então, aparentemente, os serafins formam uma ordem similar à dos querubins. Eles servem diante do trono de Deus e parecem exercer
uma obra de purificação, no caso aqui, de Isaías, do profeta, e entre as suas funções inclui-se a adoração a Deus. A adoração a Deus efetivada pelos serafins. Ok? A descrição desses anjos também sugere que são criaturas de aparência humana, mas com 6 asas sobre si, que os fazem voar. A palavra serafim pode ser derivada de uma raiz em hebraico que significa queimar, ou seja, possivelmente de outra raiz com sentido também de ser nobre. Queimar e ser nobre, nobreza, são raízes que dão sentido à palavra serafim, tá bom? Então, aqui nessa conotação de purificação, né, de exercer uma obra de purificação e de adoração e queimando em graça e glória diante de Deus, ok? Também existem outros anjos específicos, como o anjo Gabriel. É o 6º grupo, é a 4º princípio que nós vamos falar sobre anjos específicos, né? Além de falarmos sobre o número de anjos, a realidade de sua organização, a hierarquia dos anjos, existem anjos específicos mencionados por Deus. Um deles é Gabriel. Miguel já foi mencionado, né, por causa da sua alta posição hierárquica que ocupa. Gabriel também parece ser um anjo de grande importância, mesmo que não seja chamado de arcanjo, como Miguel, seu nome significa quem é como Deus, ou seja, Gabriel significa quem é como Deus, e a sua função era levar mensagens importantes de Deus a várias pessoas. Por exemplo, levou a mensagem a Daniel, em Daniel 8,16, Daniel 9,21, também levou mensagens para Zacarias. Nós vemos essa referência, o sacerdote Zacarias, em Lucas 1,19, e também foi o mensageiro para Maria, que fez a referência do nascimento sobrenatural de Jesus. Em Lucas 1,26 está descrito essa menção de Gabriel como mensageiro de Deus. Lembrando que o nome dele significa quem é como Deus, é uma pergunta. Segundo os Targums aramaicos, ele, Gabriel, é um anjo que foi encarregado de localizar também os irmãos de José e de enterrar Moisés e de dizimar os exércitos de Senaqueribe. É claro que isso são literaturas seculares, então Targums aramaicos é uma literatura secular que não tem o mesmo peso da Bíblia, mas nos traz elementos aqui, informações importantes que nós estamos deixando para vocês. Terceiro, outro grupo importante mencionado são os anjos com responsabilidades especiais. Certos anjos são mencionados em relação a uma função especial que desempenham. Isso ocorre especialmente em Apocalipse, capítulo 14, versículo 18. Um anjo, por exemplo, tem poder sobre o fogo. No 16,5 menciona o anjo das águas. No capítulo 9, versículo 11, o anjo dos abismos. E no capítulo 20, de 1 a 2, o anjo que amarra Satanás. Então são anjos com responsabilidades especiais. Existe um outro grupo de anjos chamado anjos associados aos juízos futuros. 2 das 3 séries de julgamentos de Apocalipse são anunciadas por esse tipo de anjo. Quando os anjos tocam as trombetas, os juízos de Apocalipse 8 e 9 têm início. Já as 7 últimas pragas também são lançadas sobre a terra pelos anjos do Senhor, conforme descreve Apocalipse 16. Existe um outro grupo de anjos chamado os anjos das 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e capítulo 3. Então cada carta é endereçada a um anjo da igreja, os quais aparecem à destra do Cristo ressurreto na visão de Apocalipse, em Apocalipse 1, 16 e 20. Não há um consenso, né, entre os eruditos, estudiosos da Bíblia, a respeito de que sejam seres angelicais ou líderes daquelas igrejas. Então não se sabe, ou são seres angelicais, ou provavelmente, a maioria deles acredita que são líderes daquelas igrejas, ou os pastores principais, os bispos, as pessoas responsáveis daquelas igrejas naquelas cidades. Lembrando que antigamente não tinha várias denominações, era apenas uma igreja cristã que perpetuava toda a cidade e alcançava toda a região. A palavra anjo claramente significa mensageiro, angelos, né, no grego significa mensageiro, aquele que porta uma mensagem de Deus.
pode se referir também a um ser sobrenatural, ou seja, um anjo guardião para cada igreja. Ou talvez trate-se de um mensageiro humano, ou seja, um líder humano, um pastor de cada igreja, como nós falamos, conforme nós vemos também em Marcos 1:2, Lucas 9:52, Tiago 2:25, para o uso de anjo como mensageiro ou emissário, como designação de seres humanos que estavam efetivando essa obra, esse trabalho de mensageiros ou emissários, ok? E o anjo do Senhor é outra grande menção dentro da organização dos anjos. O anjo do Senhor, conforme nós já falamos, o anjo do Senhor é uma cristofania, ou seja, uma aparição pré-encarnada de Cristo no Antigo Testamento. O anjo também falou como se fosse Deus, e identificou-se com Deus, e exerceu as prerrogativas de Deus. Então, claramente, nós vemos aqui uma teofania, ou também conhecido como uma cristofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo, porque exerceu as prerrogativas de Deus. Nós vemos isso em Gênesis 16, de 7 a 12, Gênesis 21, 17 a 18, Êxodo 3, 2, Juízes 2, de 1 a 4, várias menções, 2 Samuel 24, 16, Zacarias 1, 12, várias aparições desse anjo do Senhor, tá bom? As aparições do anjo do Senhor terminaram após a encarnação de Cristo, o que apoia as conclusões de que ele era o Cristo pré-encarnado, aparecendo no Antigo Testamento em determinadas ocasiões como o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, tá? Então, aqui uma cristofania. Espero de alguma maneira ter trazido um conhecimento ainda maior para você sobre a organização dos anjos. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Continue conosco, ainda a gente tem mais um vídeo onde nós vamos falar sobre o ministério dos anjos. Espero ter sido bênção na sua vida. Dê um joinha, faça seus comentários. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Lembre-se, se você orar, quem trabalha a nosso favor, além do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e opera no coração das pessoas, são os anjos do Senhor, porque a Bíblia diz, em Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação? Então você tem anjos que trabalham a seu favor, te protegem, te guardam, e quando você ora e Deus opera, os anjos trabalham a seu favor. Se você é um herdeiro de Deus, um filho de Deus, lavado com o sangue de Jesus. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, que a unção do Senhor faça diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.